Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E agora o negócio está ficando mais explícito, né, pessoal? Parece que os poderosos do mundo agora estão abrindo o jogo, estão falando abertamente os seus planos, os seus objetivos e deixando assim na cara de todo mundo o que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Recentemente, o presidente americano falou que estava chegando uma ordem internacional nova e que os americanos deveriam trabalhar muito forte para que os americanos continuassem sendo os líderes dessa ordem nova que está chegando. O que é essa ordem nova no final das contas? A ordem atual ela começa no fim do segundo grande conflito global, quando o mundo decidiu que a moeda universal, a reserva de valor mundial, seria o dólar. Isso aí confirmou os Estados Unidos como o controlador dessa ordem atual. Essa ordem atual a gente pode chamar de uma ordem neoliberal globalista americana, né? Controlada pelos Estados Unidos. Então uma ordem internacional nova seria uma ordem que os Estados Unidos não são mais a potência hegemônica, onde há um outro líder dessa ordem nova. E aí o que acontece? Exatamente ontem, na parte da tarde, o vice-chanceler de Moscou disse que o Moscou e o Dragão serão as novas lideranças da ordem internacional nova, com o restante dos membros dos BRICS, né, o Brasil, a Índia e a África do Sul, compondo esse núcleo dessa ordem internacional nova. Vocês acreditam nisso? Os caras estão falando abertamente sobre isso e estão colocando o Brasil como parte desse time. E aí, será que o Brasil está nesse time mesmo? Será que essa fala aí do vice-chanceler lá de Moscou pode trazer problema para a gente? Será que agora o Brasil vai ser colocado como um opositor dos americanos? Será que a gente vai ter que arrumar problema com os americanos por causa disso? Vocês já imaginaram uma situação dessa? Você acha que é possível a gente ficar assim meio de escanteio porque os Estados Unidos possam estar nos vendo assim como aliados a essa aliança euroasiática? Olha que situação. E aí, o que é o grande problema aqui, além disso, é que a gente fica perguntando, será que Moscou tem cacife para liderar uma ordem internacional nova? Será que o Dragão do Oriente tem cacife para liderar uma ordem internacional nova? Pessoal, a situação lá de Moscou é muito complicada. Lá em Moscou a gente está vendo o quê? Eles são exportadores de petróleo. Eles não tem mais petróleo barato para exportar. O petróleo deles que ele tem está no Ártico. E para perfurar esse petróleo lá, eles precisam de investimento estrangeiro e tecnologia estrangeira, coisas que eles não têm mais por causa das sanções. Além disso, eles precisam também de peças para as suas máquinas. As peças todas são estrangeiras. Não tem mais por causa das sanções. Os aviões estão sem peças, as máquinas estão sem peças, equipamento bélico eles não têm mais peças. Será que o pessoal todo quebrado desse aí vai conseguir dar conta disso? A situação está tão sensível para eles lá que os prefeitos e governadores das regiões locais estão incentivando as pessoas a voltarem à agricultura de subsistência, porque as cadeias de suprimento, as cadeias de comunicação e as cadeias tecnológicas estão completamente quebradas. Será que um país quebradaço assim consegue liderar uma ordem internacional nova? É claro que você pode falar que a Bolsa de Moscou subiu, que eles estão ganhando muito mais dinheiro com a venda de gás e de petróleo aí, porque o preço subiu muito, mas será que é isso mesmo? Será que eles estão com essa bola toda mesmo? Acho muito difícil. Agora, e o Dragão? O Dragão está com a maior bolha imobiliária aí da história, né, de que já se viu. Eles estão aí com uma crise total, porque estão vivendo uma crise regulatória, uma saída de capital constante, eu tenho mostrado aqui para vocês, né? Um instituto muito importante internacional, que é o Instituto de Finanças Internacionais, falando sobre o Dragão do Oriente vivendo uma situação totalmente sem precedente com a saída de capital. A saída de capital, eles nunca viram isso, eles estão falando de uma situação sem precedente, porque numa escala e numa intensidade que nunca se viu. Aí você pergunta, por que as pessoas estão tirando o dinheiro lá do Dragão? Por causa disso, né? Questão regulatória. Recentemente, né, no ano passado, eles decidiram que não pode ter mais escola particular privada. As escolas privadas agora foram obrigadas a virar organizações sem fim lucrativo. E os caras que investiram nisso? É por isso que o Jorginho Soro Fisiológico ficou chateado pra caramba lá com o Dragão do Oriente, inclusive arrumou uma encrenca lá com o líder do Dragão. O Dragão falou que o Jorginho Soro Fisiológico é filho de Satã, né? Então a gente está vendo assim, obviamente, tem uma ordem internacional nova chegando, mas essa ordem internacional nova chegando, ela ainda não foi colocada. Essa que é a grande questão.
Tem gente que, como esse vice-chanceler lá de Moscou, ele já está achando que a Aliança Eurasiana já é a ordem internacional nova. Eu digo que não é. Na minha opinião, o que nós estamos vendo é a antítese. A gente sabe que a dialética hegeliana ou a dialética clássica, ela funciona com base em numa tese, numa antítese e numa síntese. Como é que funciona isso? A tese é a situação que eu tenho hoje, a antítese é uma situação contrária que ele se levanta e a síntese é o fruto do choque entre a tese e a antítese. Então, eles estão colocando ali a carroça na frente do boi porque o que eles estão fazendo com essa aliança eurasiana não é a síntese, não é o resultado, não é a ordem nova já implementada. Na minha leitura, é a antítese, é o confronto, são os dois times escalados. A gente já tem um time que é a tese, que é essa ordem internacional atual, que é a ordem comandada pelos Estados Unidos, com o dólar como reserva de valor global, com os Estados Unidos coordenando as grandes instituições tomadoras de decisão, como a OTAN, a União Europeia e por aí vai. E agora a gente tem a Aliança Eurasiana, é a antítese, não é a síntese, não é a ordem final. Esses dois grupos, o grupo atual e o grupo concorrente, eles vão entrar em choque e disso vai sair uma ordem internacional nova. Aí a gente pergunta, né, que ordem internacional nova que é essa que vai sair? A gente sabe que com Moscou quebrado assim, a única solução que eles têm é aplicar o plano antigo deles. Qual que é o plano antigo, né? O grande plano que Moscou tem, inspirado em várias doideiras, como a filosofia do Alexander Dugin, eles têm o seguinte, né? Eles querem restaurar os valores espirituais que a modernidade soterrou, né? Isso pode soar muito atraente, mas a primeira etapa para a instauração dessa situação de restaurar a modernidade, os valores espirituais, é acabar com o Ocidente, tá certo? E aí você fala acabar com o Ocidente como? Com o terceiro grande conflito global, tá certo? Que seria mais devastador do que os dois primeiros e seria instaurado depois, né, nos escombros da ordem antiga, o Império Mundial Eurasiano sob a liderança de Moscou. Né? É aquela ideia de salvação pela destruição, né? O mote de todos os grandes processos revolucionários, né? Como sempre foi. E a gente pode ver na fala desse vice-chanceler de Moscou exatamente essa proposta, essa profecia, que é salvar o mundo através da destruição do Ocidente, né? De restaurar os valores. Eles vão falar, olha como é que o Ocidente está, abandonou o paradigma judaico-cristão, abandonou os valores familiares, conservadores, os valores da força e tal. Então a gente quer restaurar esses valores. A proposta doida deles hoje é essa. Só que para isso eles sabem que na parte econômica eles não vão conseguir, porque eles não têm força, né? Uma das maiores vulnerabilidades de Moscou é a economia. A única força que sobrou para eles é o quê? Exportar petróleo e o seu inventário nuclear. São as duas únicas coisas que sobraram. Então eles sabem que a única maneira deles tentarem assim a última tentativa de ter alguma relevância é usar essa força bélica. Esse que é o problema. Por isso que a gente tem esse legado aí que eles querem deixar, porque é a ideia de virar uma potência através da aniquilação total do Ocidente. É isso que esses caras pensam, por incrível que pareça. Se você duvida disso, basta você dar uma olhada em leituras como essa aqui, onde você vai ver tudo isso anunciado de forma clara, né? Ou um artigo muito interessante que vou deixar o link aqui embaixo, O Futuro que Moscou nos Promete, que o professor Olavo publicou no dia 23 de maio de 2011, já mostrando essa ideia de tornar-se a nova potência global por meio de uma encrenca mundial, o terceiro grande conflito global. Será que vai rolar esse conflito? A gente torce e espera que não.
Apesar de que o Daily Mail, entre outras plataformas, estão dizendo, né, que o Putin já está escondido num bunker lá na Sibéria, que o ministro da Defesa já está escondido num outro bunker nos Montes Urais, e a outra ministra também já está escondida num outro bunker, e eles são aqueles que vão acionar os equipamentos aí atômicos. Então, assim, pode ser tudo gogó, pode ser tudo bravata, mas é um negócio preocupante pra caramba, né? Quem poderia imaginar que em 2022, onde a gente achou que o avanço tecnológico ia acabar com todos os problemas da humanidade, a gente está num cenário desse. É um negócio muito asqueroso mesmo, né? Fala sério, deixa sua opinião aqui embaixo, quero ouvir o que você acha sobre isso. Será que Moscou e o Dragão têm cacife para serem os líderes de uma ordem internacional? Imagina, lá em Moscou hoje, se você não der bom dia direito pro Pudim, é chilindró. Se você falar um negócio que o governo considera que é uma informação inverídica, 15 anos de chilindró. Se você criticar o fato de Moscou ter entrado no país vizinho, 15 anos de chilindró. Os caras vão pra rua reclamar e desaparece. Que história é essa? Aí você chega lá no Dragão, regulação de tudo, né? Você vai ver o grande bilionário lá do Alibaba, chega e fala, pô, a gente podia ter um sistema um pouquinho melhor, né? Aí eles somem com o cara durante 3 meses, vira a empresa do cara de cabeça para baixo. Será que esse pessoal tem cacife para comandar uma ordem internacional? Imagina uma ordem internacional comandada por pessoas com essa postura aí. Seria um negócio meio um filme meio distópico, meio triste, né? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!